Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um Madaria Cast, né? Hoje com visitas ilustres aí, o Jander, o Raul e o Nilton Filho aí que trouxe essas duas pessoas aqui. Eu gostaria que o Nilton Filho apresentasse. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já agradece aqui a presença do Jander e do Dr. Raul. Fico muito feliz. Acredito eu que será um dos maiores podcasts que até hoje a gente tem gravado, porque a gente tem uma relação que a gente se conversa bastante. E aqui temos aqui um entendimento do Jander, já de gestão, com certeza pelos 4 anos que teve de frente de gestão, como um chefe de gabinete, secretário de administrativo, professor da rede municipal desde 2006. Então, agradeço, como também o Dr. Raul, advogado da Câmara, da reserva, tenente da Polícia Militar, né, da reserva, e vice-presidente hoje da AGL do nosso município. Seja bem-vindo a todos e temos uma tarde bastante confortável aqui de um bom assunto. Obrigado. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos os internautas que acompanham aí o Madaria Cast do nosso amigo Evandro Filho. Agradecer o convite do meu amigo Nilton Filho, nosso vereador, e dizer que a gente, em primeiro lugar, é uma satisfação estar participando desse momento. A gente está na dianteira da tecnologia, a modernidade de hoje é os podcasts, é um dos canais de comunicação, os canais de entretenimento e de informação que a população tem hoje em dia, né? Portanto, parabenizá-los pela iniciativa e agradecer pelo convite e também estender aquela parceria com o meu amigo, Dr. Raul, advogado aqui do nosso município, amigo de longa data. Com certeza. Só isso mesmo por enquanto. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade aí de estar participando do Malhada da Areia podcast, né? A gente chama Madaria porque era como eu vou Madaria, falar, né? né? Então, Madaria. Agradecendo já Madaria, o convite do vereador Nilton Filho. Dizer que é um prazer a gente estar batendo papo aqui descontraidamente e levando nossa mensagem aos goiarenses que terão a oportunidade de ouvir esse nosso podcast. Assim, eu fico imensamente feliz de ter recebido o convite seu, vereador Nilton Filho. Logo, não sabia quem seriam as pessoas que participariam junto comigo, mas logo tive o prazer de estar aqui. O nosso ex-secretário, nosso Jander Vasconcelos, líder político, posso dizer assim, pessoa que a gente já teve junto em campanhas políticas, se dá muito bem. A gente teve o prazer de estar com ele em outros momentos, por conta da política. Você sabe como é que é, dinâmica, vai, volta, tem tempo que a gente está muito próximo, tem tempo que a gente está mais distante, mas sempre tivemos pertinho de coração. Aí o Nilton Filho, com essa ida dele para a Câmara, eu já estava lá, agora em 2000, e você foi no ano passado, né? No ano de 2021, foi? Foi em 2021 você esteve lá. É uma pessoa que diariamente a gente conversa sobre diversos assuntos. Talvez se a gente gravasse, fazia um podcast todo dia lá e dava para sair muita coisa boa, né? Assunto, né? E então, dizer da minha gratificação, meu agradecimento, da minha felicidade de estar fazendo parte desse momento. Aí só um detalhe importante, quando eu comecei a gravar podcast, sabe quem eu gravava? Era com o filho do Assis, aquele que é jornalista, que estava ontem lá na sessão da Câmara. Assis Nascimento. O Assis Nascimento. Ele tem um filho, né? Que é advogado, né? O Hermes, que trabalha em política hoje em dia, né? Que ele se formou. Aí a gente começou a gravar, na época o nome do programa era o Nosso Parecer. Aí eu sei que ele se afastou e eu continuei gravando. Aí eu resolvi gravar aqui, né? Fazer um podcast 100% groirense. Por isso que a gente grava aqui, o nome é Madaria, que é para homenagear aí a origem, né, da família. E é isso, só esse detalhe. História do seu Domingo Madeira, que é uma história bonita aqui da nossa cidade que a gente... A propósito disso aí, você falou numa pessoa que hoje eu já não tenho tanta proximidade com o Assis Nascimento por conta quando eu conheci o Assis Nascimento, ele era repórter. Ele fazia um programa diário policial com o nome Damasceno. Acho que vocês são mais jovens, talvez não tenha lembrado desse programa.
E o Assis Nascimento fazia, devido ao Nonato, quando ele começou, Nonato era escrivão da Polícia Civil, ele não tinha tanta segurança de fazer o programa sozinho, e o Assis Nascimento já trabalhava em rádio há muito tempo. Aí eles fizeram essa parceria, o Diário Policial, em que eles apresentavam juntamente. E na época eu me lembro do doutor filho, do advogado aí, filho do Assis, era bem pequenininho, né? Hoje eu talvez passe até por ele e não sei quem é. Então eu tenho um conhecimento do Assis Nascimento. Hoje, aí depois, né, nessa época ele fazia programa policial. Hoje ele faz programa político, né? Então, acho que é um programa na rádio. De Olho na Cidade. Eu acho que madrugada, acho que começa bem às 4. 4 às 6 da manhã, mais ou menos. E ele hoje está mais nessa área política, na época era área policial, e devido aí, porque na época eu estava na ativa, a gente tinha muita notícia policial para passar, sempre eu dava notícias lá no programa, era à noite, de 22 à meia-noite, na Rádio Tupinambá. Então essa lembrança que eu tenho do Assis Nascimento. Porque assim, o podcast é tipo uma rádio, só que uma rádio mais atualizada, né, e mais democrática, porque hoje qualquer um pode fazer, né? Você compra equipamento, grava. E é interessante que eu aprendi a usar esse programa aqui, foi com o filho dele, do Assis, o Emerson. O Emerson, né? Aí eu aprendi, e a questão de iluminação que eu aprendi foi com o Chiquinho. O Chiquinho, quando eu vi, eu imaginei que fosse o Chiquinho mesmo. Foi que me recomendou essas coisas aqui, o fotógrafo. Chiquinho, Francisco Araújo. Aí eu aprendi com ele aqui, tá, a câmera. Só que o Chiquinho, ele quando dá umas dicas, ele estica muito, né? Ficou muito caro. Foi atrás de câmera, as câmeras que ele apareceu de 5 mil. Ele queria o melhor produto. O melhor produto. Aí eu acabei comprando essa webcamzinha aí, que a qualidade fica boa, né? Tá resolvendo. Aí a gente fica construindo aos poucos, vai. Uma das mudanças que eu penso mais na frente é fazer ao vivo, porque isso aqui é gravado. Gravado, né? Porque o ao vivo é bom que as pessoas podem mandar perguntas, né? O problema é que a gente não tem um horário fixo, aí não dá certo fazer ao vivo ainda. Mas se a gente conseguir manter aquele mesmo horário, aí dá certo. Fazer um programa semanal, esse é o próximo passo, né? Se der tudo certo. O objetivo principal que a gente se organizou e articulou foi que a gente trazer o máximo possível de vivência dos nossos entrevistados, né? A experiência aqui, que tanto do Jander como do Dr. Raul aqui, que é imensa. Acho que, como a gente estava conversando aqui antes, não há valor no mundo que pague o conhecimento, né? Porque o dinheiro, ele é algo passageiro, ele tanto pode chegar como pode sair. E o conhecimento não, ele é eterno. Ele só vai sair quando você realmente mudar de plano, né? Passar dessa vida para melhor. Mas é isso aí. E outra coisa, na época que a gente fala só de pauta nacional, a gente discutia só coisa nacional, né? Aí entrou no outro filho aí que a gente focou mais na questão municipal, né? Porque tu tá dentro da prefeitura, não, dentro da Câmara, né? Sabe o que está acontecendo dentro da prefeitura, a gente sabe mais ou menos o que discutir, né? Porque eu que sou de fora não sei muito bem o que está acontecendo dentro. Né? E o vereador, ele funciona meio como um fio condutor de todas as situações que passam no município. É ele que leva a situação do eleitor, mas no momento é o cidadão, o eleitor é na campanha, né? Na eleição. No momento é o cidadão que procura para demandas, sejam demanda da educação, da saúde, da assistência social, casos jurídicos, tudo. Geralmente tudo passa pelo vereador. E aqui no município a gente vê muita questão da saúde, né? Eu vejo que é o que pega mais aqui. Eu acompanho bem ali a situação, não só jurídica da Câmara, mas o dia a dia dos vereadores, né? Eu vejo ali o serviço social, um serviço social que os vereadores ali da Câmara fazem, que às vezes nem é muito divulgado, porque é uma conversa que existe entre o vereador e o eleitor, né? Podemos dizer até assim, que a gente vê que nessa parte da saúde o vereador é muito cobrado e ele trabalha muito em cima disso. É raro o dia que um vereador não vai a Sobral levando pessoas às clínicas, levando pessoas para a cirurgia, agendando cirurgia, arrumando advogado para audiência, né, vereador? Sempre tem isso, o Jânio sabe disso. Sabe disso, como é que funciona muito bem. Então, o vereador aqui, eu até fico, de certa forma, não diria até chateado quando eu vejo alguém dizer que o que o vereador faz quando tem alguém
por alguma ignorância, por algum raiva, algum motivo que teve que não foi... É porque tem não teve sessão um de 15 desejo atendido, dias, né? aí eles pensam que não trabalham, né? Pensa não trabalha, mas o vereador trabalha demais. O vereador não tem hora, viaja para Fortaleza, viagem para Sobral todo dia, diariamente, tem para Santa Casa, para os hospitais, para as clínicas, para consultório médico, atrás de medicamento, mas muito isso é diariamente. É um trabalho assim de formiguinha que a população às vezes não tem conhecimento dessa situação, desse grande trabalho social que o vereador faz. Muitas vezes o meu filho, me permita, a gente conversando com ele, ele chegou lá, de certa forma, disse: doutor, eu vou precisar muito de você. Você sempre dizia, né? Sim, sim. E eu digo: pode deixar aqui o que eu souber, o pouquinho que eu souber, o pouquinho que a vida me ofereceu, um pouquinho que eu aprendi nos bancos dos colégios, um pouquinho que eu aprendi na minha vivência, tanto na área policial, você tentando ser delegado de polícia, apesar de ser militar, mas eu exerci o cargo de delegado. E agora há 10 anos que já advogo desde 2012 para cá, eu vou lhe ajudando da forma e ele tem sido, posso até dizer como um amigo meu antigo, tinha uma forma de falar, e ele é um bom aluno. Não que eu seja um bom professor, ele é que é um bom aluno. Tem saído bem, tanto é que recentemente deu eu posso até dizer uma aula de cidadania do que ocorreu, posso até falar depois se o assunto o que ocorreu ontem na Câmara e recentemente, cara, a eleição, aquele negócio, esse rapaz se comportou de uma forma muito firme e muito ética. Tinha muitos comentários, né, doutor? Já não entrando, muitas especulações, muitos, assim, cientistas políticos, né? Claro, conhecimento, mas que eu acho que a principal ferramenta é o imprevisto, como disse. Ele achava que algo era tão real que ia acontecer, só que no final eles percebem que o que realmente a palavra, né? O que realmente o compromisso que a pessoa forma ali é uma construção política, né? A gente pegando essa deixa do senhor, aqui tanto convivi com o Jânio como com você, e a gente sabe o quanto articular politicamente é difícil. O quanto o Jânio aqui, a gente no período agora que se passou de deputado estadual e federal, juntamente com os outros demais vereadores do PDT, a gente articulou bastante para a eleição de deputado. E graças a Deus a gente teve assim, uma comunicação, um feedback, e isso aconteceu, né, nas votações, assim, de certa forma, dos nossos deputados. Com certeza, passo aqui, quem não sabe, os dois foram eleitos, tanto Serginho Aguiar como Roberto Monteiro. Eu deixo aqui para falar um pouquinho como foi aí essa nossa trajetória. Falando assim um pouquinho da política, um pouquinho de grupo, um pouquinho de eleição de deputado e já entrando da Câmara. A gente faz parte de um grupo político só, né? Somos todos filiados ao PDT. Infelizmente, na última eleição de prefeito, o nosso prefeito perdeu, mas o grupo permanece vivo, permanece unido, permanece, mais que isso, atuante, que é o principal que a gente corre atrás, né? Que um político que não atua não pode dizer que é político, né? Só passa. A gente, mesmo estando sem mandato, mesmo estando sem função na parte administrativa, a gente permanece militando na política partidária aqui de Groaíras. E na última eleição, a gente apoiamos os mesmos deputados, Sérgio Aguiar estadual, Roberto Monteiro federal, e pelas tantas do período político, quiseram entrar na pauta eleição da Câmara. A gente disse: não, bora focar, para não perder o foco, vamos focar na eleição de deputados. Após isso a gente vai conversar, vai resolver e definir como é que a gente monta a mesa diretora. Porque a história, a especulação na cidade sempre houve, né? Faz parte até um pouquinho da emoção da política. Ter essa busca pelo imprevisto, pelo impossível, certos momentos, né? Porque a matemática é exata, mas a política não é não. Recordo de outros pleitos de campanha de presidência de Câmara, a gente fazia parte de um grupo que era 4 vereadores contra o outro grupo que era 5, né?
Aí a gente na véspera lançamos a chapa, né? Que era até meu pai, né? Que era vereador. Só os 4, né? Aí um radialista da cidade vizinha começou a fazer um programa e achar graça. Eu nunca vi 5 ganhar de 4. Não, 4 ganhar de 5. Até tripudiou, né? Só que de última hora a gente fez uma reviravolta lá que conseguimos chegar na presidência. Aí nessa agora a gente lançou a chapa com uma semana de antecedência e publicamos mais uma vez um radialista desconhecido da política brasileira veio tripudiar e dizer que como é que pode lançar uma chapa tão cedo assim, acho que vai continuar assim. Só que quando a gente conversa, quando a gente se baseia, a gente está pautado nessas pessoas que a gente convive, né? Não é de um dia, 2 dias, né? Pessoa de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos. Assim, embora eu e o Nilton Filho não sejamos assim, eu tenho 41, acho que o Nilton Filho tem 35, 36. A gente já tem uma amizade de mais de 20 anos. Na minha Foi aluno da academia. Foi aluno da minha academia, trabalhou comigo lá. Eu assim, já tenho uma amizade, a gente se conhece. Assim como eu conheço o Nilton Filho, conheço o Cláudio Camilo, conheço o Silene, Cleito, Pedro Gonçalves, a gente conhece todo mundo. A gente tinha a convicção que poderíamos formar a mesa diretora baseado no trabalho e no compromisso desses vereadores que estão fazendo parte do grupo. Portanto, assim, é um dos motivos que a gente sempre foi bem tranquilo, sereno e confiante no resultado da eleição. Exatamente. Então, eu não sei se você fala, voltando a esse assunto de Câmara, logo que entrou o mês de novembro, ficou aquele parou no ar, aquela clima de incerteza. incerteza. De incerteza, né? A gente sabia que existia um acordo político do Cláudio Camilo com a vereadora Silene, em que ele seria na vez passada, no primeiro biênio, e ela seria na segunda. E ele manteve esse compromisso dele, isso muito bonito da parte dele. Como também, eu digo a mesma forma, que eu achei muito bonito o que ocorreu na Câmara ontem, a votação, que diante da a situação que os vereadores, a Câmara é de oposição, né? O pessoal da situação fez a parte deles política de tentar lançar uma chapa, né? Sim. Vitoriosa, reverter o resultado, ou seja, desfazer aquela chapa que já estava lançada. Mas bastava 2, né? Exatamente, bastava 2. E esses 2 não foi conseguido. Então, o que eles fizeram? Eu achei bonito da parte deles, isso é engrandecedor, isso é maior, é plural. É o que foi feito, que todo mundo votou na chapa, né? Foi muito importante isso aí. Tanto é que vereador, pessoas que eu achava que não ia dizer o que disse no plenário, durante as suas falas, disseram que ia votar na candidata na Silene, né? A quem eu até parabenizo pela vitória, brilhante vitória 9. Inclusive, falar em vitória maiúscula, né? Até uma curiosidade, Pedro Camilo foi eleito com 9 votos, os 9 votos da Câmara. Você se lembra disso? O Pedro Alberto. Pedro Alberto, quer dizer. Sim. Pedro Alberto, o Cláudio com os 9. O Cláudio com os 9 e a Silene agora com os 9. Foi. Unanimidade. Então isso é interessante, não teve né? disputa. Isso quem ganha é o povo. Isso é muito importante. Sinal de o Cláudio Camilo, eu acompanhei isso de perto, sempre, até porque a decisão é dele, mas ele sempre me consultava em algumas decisões mais difíceis de tomar. Eu estava ali no dia a dia com ele, muitas vezes eu não estava nem podendo ir lá na Câmara, ele me chamava lá para a gente conversar sobre determinado assunto. Eu achei interessante essa harmonia que ele teve com o Nilton Filho, que ele era muito próximo do vereador Nilton Filho. Esses 2, o tempo todo, os vereadores ficavam mais tempo lá, e o viagem, mas quando voltava, estavam os 2 lá, e eu também fazia parte desse triozinho lá, conversando. E como lá é a casa do povo, a gente realmente falava de política. Alguém fala, não sei o que, rapaz, aqui é o lugar de se falar de política. Aqui é a casa do povo. Então, foi esse tempo todinho, achei muito bonita a harmonia que ele implantou, o Cocó, né, como ele gosta de ser chamado, implantou essa harmonia entre legislativo e executivo nos 4 anos. Eu acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu. O embate não resolve nada, não leva a nada, até o que eu estava falando, né? Muitas pautas para o município,
Então eu acho que essa harmonia que eu acredito que vai continuar, apesar de os 2 anos últimos, agora 2023 e 2024, são anos que são os 2 últimos anos dessa legislatura, né? Já começam a praticamente se falar em campanha para vereador, para deputado, aliás, prefeito e vereador, então, mas eu acredito que isso vai continuar, vendo as cabeças que tem lá, cabeças novas, menino novo, 30 e poucos anos, chegou o Raimundinho também, é outra cabeça jovem, não que os mais velhos da minha idade esteja fora de contexto, claro que pode votar qualquer um, vereador, isso não tem idade. Eu digo assim, isso é muito interessante, são pessoas novas que chegaram com a cabeça boa. É assim que eu faço essa leitura, né? E só pontuando, deixar aqui para as pessoas, para essa comunicação que possam saber essa informação, que no regimento interno, só que não tinha direito de ser presidente ou concorrer era o Cláudio Cocó, porque não há reeleição para a presidência da Câmara. Não. E eu queria que você pontuasse um pouco sobre assim, quais as prerrogativas principais que há diferença de um presidente da Câmara e de um vereador, porque há autonomias diferentes. Sim. Se puder explicar um pouco. Com certeza. Vou tentar aqui da melhor forma tentar explicar. Veja bem, todo colegiado, órgão colegiado, seja o executivo municipal, o estadual ou federal, e isso na área do legislativo, como seja um colegiado da justiça, o Evandro sabe disso, tem que ter um presidente, né? Tem uma pessoa que é uma pessoa eleita dos pares, são iguais, e esses pares elegem um presidente, elegem uma mesa diretora que vai, durante aquele determinado tempo que a lei estabeleceu, o regimento interno, vai comandar a casa durante aquele tempo. E a nossa, voltando aqui para a nossa Câmara, que a gente conhece bem, a gente já está lá pelo 6º ano, o que é o presidente da Câmara? O presidente da Câmara é aquele homem, ele é o chefe da mesa, que essa mesa é formada pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário. Então essa mesa, ela decide os destinos da Câmara, da atuação da Câmara durante aquele período de 2 anos, o biênio, né? A gente chama de 2 em 2 anos, que é a reeleição de 2 em 2 anos. Então, o presidente da Câmara, ele é como se seja vamos dizer, que dê ali um empate entre os 4 membros da mesa, entre essas 4 pessoas que eu falei, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, mas é ele que decide, né? Ele que decide, ele responde pela Câmara, junto à Justiça, junto aos outros órgãos, ele é o representante maior, eleito pelos pares, representante maior da casa, né? Em todos os sentidos. Ele é o responsável tanto na parte legislativa quanto na parte administrativa. Pronto, administrativa. Questões dos recursos que a Câmara recebe, ele que... É como se fosse um mini prefeito, né? Isso. Ele que decide que vai para a pauta, né? Pronto, ele decide, tanto é que isso acontece muito, aqui nunca aconteceu, pelo menos no tempo que eu estou lá na Câmara, de ser engavetado qualquer tipo de projeto. Nunca aconteceu. Mas isso é muito comum e nada de errado, nem é uma coisa que não acontece raramente, não é uma coisa que sempre acontece. O presidente da casa, ele tem poder de arquivar qualquer documento, botar a pauta que ele quiser, ele é que decide. Até o candidato até falando ontem, né? Eu acho interessante que é uma oposição bem tranquila, né? Aqui em Groís, né? Porque os projetos que passaram na prefeitura, né? A maioria foi, né? Foi. Tanto A Câmara recebeu, né? A maioria foi aprovada, foi 100% aprovado. O que acontece às vezes, que eu tenho visto ali, é assim, quando um assunto é mais... Ou seja, é um assunto mais polêmico, eu diria assim, talvez nem seja polêmico, mas um assunto seja mais delicado, mexe com mais dinheiro, a verdade é essa. Aí sim, o presidente convoca o executivo, aliás, convoca a banca, o pessoal lá do jurídico da prefeitura, né, para explicar. O secretário da pasta. Ele tem poder para isso, chama e conversa, explica, e dali saindo uma explicação plausível, pode até seja mudado algum artigo, alguma coisa, com alguma emenda daquele projeto, mas na verdade aqui todos têm sido aprovados.
A gente já pode até dizer que sempre tem os projetos que têm ido para a Câmara, são projetos bons. É assim, eu vou falar agora um pouco como do período que eu passei como secretário. E no nosso período, também teve esses momentos, projetos que geravam alguma divergência, alguma repercussão, até a nível mesmo municipal. Por exemplo, na nossa época, a gente conseguiu mudar o projeto, questão dos funcionários de CLT para estatutário. E esse projeto, 2 gestões atrás, já tinham entrado com ele na Câmara e tinham voltado. Verdade. Só que quando a gente teve o cuidado, primeiramente, de construir um projeto que foi construído até foi pelo Dr. Augusto Martins. Cara, sensacional trabalhar com ele, cara, é muito bom. Por que eu falo isso? Porque a gente construiu com ele, porque ele é um advogado, conhecido das leis, só que além disso, ele conhece a realidade local. Foi uma pessoa daqui de Gruaíras que não ia fazer alguma coisa que prejudicasse a população, prejudicasse um funcionário, às vezes até ligado familiarmente a ele. Sim. E a gente teve esse cuidado de construir um jurídico aqui de Gruaíras, e um segundo passo que a gente teve foi de promover audiências com os funcionários de área por área. A gente construiu, chegava a fazer audiência, explicava como é que seria a mudança, como é que seria, quais as vantagens que eles teriam, e algumas desvantagens também foi esclarecido, nada foi coberto. E era colocado na mão deles. A gente colocou em votação com todas as categorias. A gente convidou também na época o Legislativo para participar das audiências. E a partir desse momento que a gente teve o sim das categorias, eu não vou dizer 100%, que algum funcionário ou outro não aceitava, mas a maioria sempre concordou. Após isso, a gente levou para a Câmara. Ou seja, era um projeto que outras vezes já tinha chegado na Câmara e os vereadores tinham sido pressionados para não aprovar, tinham sido votado contra, a gente conseguiu aprovar. E hoje o município está se beneficiando com isso. O município não precisa mais recolher FGTS, não precisa mais pagar aquilo dali, o servidor não precisa mais ser descontado do salário dele. Veja bem, e ali foi, o que eu me lembro durante esse período que eu estou na Câmara, a única lei complementar, depois que eu estou lá, é aquela lei ali, ela é complementar. Que o Evandro sabe, a lei complementar é uma lei que ela é aprovada com uma maioria absoluta, né? Com uma dificuldade maior, vamos dizer assim, para que você entenda. Uma dificuldade maior. Então, uma lei complementar que passou na casa nesses últimos anos foi essa lei da mudança do seletista para o estatutário, que o Júnior falou muito bem. Que na época, eu lembro, é verdade que ele falou, houve assim, muita resistência, assim, até porque o pessoal não conhecia bem, toda mudança tem essa dificuldade, né, vereador? Eu acho que começou isso no âmbito federal, né, que antigamente era seletista, né, aí exatamente. Estatutário. Pronto. Aí, depois que o pessoal, os servidores tomaram conhecimento realmente o que era aquilo ali, diante dessas audiências públicas, essas reuniões que aconteceram, o Augusto muito dinâmico, o Augusto Martins é um profissional de mão cheia, ele explicava isso muito bem, tal. Houve até depois disso, o pessoal até agradeceu. Eu tive pessoas que eu entrei com ação, que naquele tempo era assim, tinham direito, porque você sabe que a FGTS não pode receber assim deve ter aquelas situações que a lei permite, né? Então o que aconteceu? Teve gente que recebeu, passou pela minha mão R$20 mil que estava lá retido, né? Que não podia tirar, recebeu. Só complementando a informação aqui do Dr. Raul, naquele período, a gente estipula que circulou pela economia local em média de R$3 milhões. Era FGTS das pessoas que eles puderam resgatar. Eu sei que nessas prefeituras tinha uns advogados que pegavam muitas essas causas de FGTS aí, né? Porque teve essa mudança, né? Não sei se aqui teve alguma judicialização. Teve. Todas foram as pessoas para receber. Eu mesmo peguei uma ali na Câmara, eu fiz umas 10 ou mais, eu fiz muitas ações de resgatando. Todos os advogados que trabalham aqui em Gruaíras no período conseguiram ganhar. Até assim, movimentou também o meio jurídico. Sim, também. Foi. Teve gente que tirou 26, eu lembro, o que mais tirou parece que 22 mil de umas pessoas que eu atendi. Teve professor que deu um pouquinho melhor, ganharam perto de R$50 mil. Sim.
Tocando nesse assunto do que o Jander falou sobre a mudança CLT para estatutário, lá em casa tem uma funcionária que, minha mãe, que é do município, era técnica de enfermagem e passou por essa mudança. E eu convivendo com ela em casa, ela tinha muito medo. Eu acho que a vitória dessa conquista foi a articulação feita. Porque muitas das vezes, eu estou ali na Câmara, a gente toca um assunto aqui com muito calma, que como o Dr. Raul falou, que quando o projeto vai lá e vai ser discutido, e vocês não, assim, tem ideia assim, que o que não tem ideia mais é o Evandro Filho, que não participou já de uma discussão de projeto na Câmara, né, Evandro? Mas até convidar ele depois. Até convidar. Já aconteceu, tá aí o Dr. Raul que estava presente, de uma determinada pessoa, não acho não necessário, até por questão de ética, que eu tive que me deportar essa pessoa e dizer para ela que ali era um momento de discussão, a opinião dela era igual a todos os demais. Sim, eu lembro até. Então a gente percebe que muitas das vezes fazer política não é poesia. É difícil, é guerra, é luta, é opinião, tentando colocar, mas você tem que ter assim, uma noção que muitas das vezes a sua opinião ela não é soberana. A opinião do Jânio pode ser hoje aqui eu enxergar de certa forma e colocar assim, Jânio, realmente a sua é bem melhor do que a minha, isso é uma humildade. Acho que eu acredito que é um valor que a pessoa tem de reconhecer. Porque muitas das vezes você não quer dar o braço a torcer só porque você não foi o criador da ideia. Mas você tem que pelo menos enxergar, principalmente na Câmara, que é um bem coletivo, não é individual, é coletivo. Aquilo que você aprova vai ter uma consequência gigante. Inclusive, durante esses anos de 2021 como legislador, eu fui muito pontuado naquela situação, já até que eu pudesse colocar, sobre aquela mudança que foi mais uma articulação que também teve, que é o dos 3%, né? Que é um aumento de 3% que tinha, não teve essa pegada, como fosse a cada ano ia subir 3%, mais ou menos assim. 3% qual? De um reajuste salarial. Ah, certo, pronto. Foi. É o seguinte, é porque na época era recolhido, né, o FGTS, é meio que uma poupança de cada servidor que ia se criando, mensalmente recolhia-se. Agora não recordo qual é o percentual. É 8%. 8%, né? E a partir do momento que não fosse mais CLT, parava-se de recolher o FGTS. Aí teve servidores, mas deixa eu recolher o FGTS quando eu me aposentar e tal, assim, pois bora, vamos negociar, né? Tudo na vida de negociação. Isso foi em 2018, que a gente fez essa mudança, recordo bem, foi em novembro de 2018, foi das últimas sessões daquele período legislativo que a gente fez a mudança e a gente se comprometeu, eu quanto secretário de administração, que 2019 e 2020, eu não podia fazer plano para 2021, se eu não sabia se 2021 estaria lá, mas podia fazer para 19 e 20, né? Foi o nosso mandato. A gente daria um aumento diferenciado, mesmo para aqueles servidores que ganhavam salário mínimo. A gente dava um aumento de 3% a mais, 19 e 20. Só que a gente fez isso, os que ganhavam salário mínimo, a gente deu um aumento de 3%. E aqueles que ganhavam acima do salário mínimo, que já estava defasado, salvo engano, em 19, a gente deu um aumento de 8%. E em 20 deu um aumento de 7%. A gente deu um aumento de 15% para essas categorias que ganham acima de salário mínimo, que é motorista, enfermeiro, técnico de enfermagem, gente administrativo, vigia é salário mínimo, vigia, serviços gerais, salário mínimo, cozinheiro. Mas essas que ganhavam acima de salário mínimo, e também tinha as categorias que tem um piso, que era agente de mesa, agente de enfermagem e professor. Essas aí ficavam fora porque já tem um piso deles, era de acordo com o que mandasse, né? A gente tinha que cumprir a lei do piso. Já as que não tinham piso, a gente fez esse acordo de pagar um diferenciado. Ou seja, quem ganhava salário mínimo teve 2 anos
ganhando acima do salário mínimo um pouquinho, mas ganharam. 3% é pouco, mas ajudava no leite, ajudava na gasolina. Mas só por curiosidade, por que houve essa mudança hein, do seletista para estatutário na época? Porque o município, por exemplo, a gente todo mês tinha uma conta de FGTS para pagar. E assim, e meio que impedia a gente de até fazer concurso, coisa assim. Era um custo a mais que o município tinha. É porque assim, eu pensava que na... E a questão jurídica, porque a CLT para o servidor público fica um arranjado. Tinha situações que se aplicavam, já outras não dava certo. Porque assim, a União fez isso, né? A União obrigou, né? A todo mundo ser estatutário. Eu pensava que fosse uma ordem de cima, né? Não, União, assim, justamente a gente acompanhou essa questão da... Porque os estados fizeram, né? Isso, Existe a situação da autonomia. Nesse caso, quando eles estavam na gestão, aí é como fosse aqueles decretos do Covid, né? O município só dá continuidade, assim que você acha? Mas assim, justamente o município, o servidor tinha mais autonomia, tinha algo concreto que era voltado para eles, não era um arranjado. Entendi. E parece que na época, eu salvo engano, numa explicação lá do Augusto, doutor Augusto, parece que apenas 2 ou 3 municípios do Ceará não eram ainda estatutários. Inclusive o Aíris não era. Eu não sei se os mais municípios, esses 2 que faltavam, já passaram, né? Já mudaram a forma dele. Porque, assim, pelo que a gente conhece um pouco, eu acho assim que é quase incoerente a situação do servidor concursado do municipal ser seletista. Você sabe que as regras são diferentes. Eu assim, não sei se é porque eu sempre vejo de forma diferente. Eu também que, assim, na minha visão, o seletista ele é mais aplicado ao particular, né? Enquanto que o estatutário ele tem mais segurança, ele tem mais as regras mais. O FGTS é para proteger o empregado, né? Demissão, essas coisas. Eu peguei um cliente uma vez, porque eu dei entrada naquela revisão do FGTS, né? Porque eles aplicam uma taxa referencial, né? Não acompanha a inflação. Aí eu fui só ver no extrato, né? Aí ele era uns caras ganhando da Grendene, aí quando eu fui ver ele sacou 242 mil reais. Então acredita? Aí tá desempregado, mas esse dinheiro ajuda ele a se manter. Fica olhando assim, rapaz, o cara... Aí quando vai ver o contra-cheque dele, ele ganhava 10 mil na Grendene. É um cara antigo. Eu tô falando isso justamente porque esse FGTS é justamente para proteger do desemprego também, né? Isso. Acontece muito. Mas já no caso do estatutário, do efeito do funcionário público, a questão dele ser desempregado e também tem o estatuto que tem as regras lá, né? E assim, a gente não quis vincular a uma previdência própria, a gente deixou isso no INSS mesmo. Por exemplo, Sobel tinha uma previdência própria, mas eles extinguiram, porque... voltou para... O INSS porque é muito caro, né? Você bancar uma previdência muito caro própria. E arriscado. Pega um gestor irresponsável, ele vai naquele fundo lá e pega dinheiro, não é que gaste com ele, mas vai gastar com outra coisa que não seja para o servidor. Na época que que instituíram a previdência própria, né, dos municípios, foi praticamente uma febre, né? Muitos municípios aderiram a esse tipo de coisa, mas que não deu certo. Isso aí também era uma das temeridades que os servidores tinham, que eles fossem mudar do INSS para um fundo próprio de previdência. E a gente deixou isso desde o início, a gente deixou bem claro que ninguém ia mexer. Eles iam continuar vinculados ao INSS porque é mais fácil o Groaíras quebrar que o Brasil, né? Embora o Brasil seja muitas vezes mal gerido, os presidentes digam que está sem dinheiro e tal, mas a gente sabe que é mais fácil. E jamais acho que... Por exemplo, no Serviço Público Federal, eles estão mudando muito a previdência. Lá eles estão vinculando ao teto do INSS, aí obrigam os servidores a pagar um plano complementar. Porque antigamente eles se aposentavam com o último salário. Aí tu imagina um juiz ganhando ali, sei lá, 30 mil reais, aí se aposentava com o último salário, né? Então, imagina o custo isso para as contas públicas. Aí eles mudaram isso. Aí tem um teto do INSS, se você quiser ganhar mais, você vai ter que contribuir na previdência complementar. É mais ou menos assim que está funcionando. Acho que a única previdência que é um pouquinho diferente ainda é a dos policiais, né? Acho que da sua área é um pouquinho diferente. Os policiais é diferenciado. Conta do risco, é diferenciado. Aí essa é a única diferença. A tendência é hoje todo mundo ter previdência complementar, né?
Hoje, eu, por exemplo, eu contribuo com a Previdência Complementar da OAB, que é própria para da gente, né, além do INSS. Aí tem várias formas. Aproveitando a situação, eu tinha feito essa pergunta anteriormente, Jânio, que muitas das vezes as pessoas, como é algo que aqui a gente sempre utiliza para informação, as dificuldades, porque você vê uma secretaria e acha que aquelas outras demais são bem parecidas, e na verdade são diferentes. Cada uma tem um planejamento, um orçamento. Eu tinha perguntado assim, muitas das vezes, qual a secretaria que na gestão dele assim, não é que não foi a dificuldade, mas a habilidade, né, para começar e depois dar continuidade assim, das secretarias que mais tem essa adversidade, nessa situação assim. Você tem que ter mais uma atenção naquela secretaria do que as demais. As outras parece que tem sempre uma que puxa, uma que... Newton, a gente assim, eu como secretário de administração do período, a administração funciona meio como a mãe dos outros, né? Uma mãe que tem vários filhos. Não pode ter um mais bonito que o outro, mais cheiroso, tem que dar atenção a todos iguais. Só que a gente sabe que está tratando de administração pública, tem as secretarias que têm os fundos próprios, né? Que é a saúde, que é a educação e assistência, que recebe os repasses federais, estaduais. E tem aquelas que a gente tem que ter a habilidade e o cuidado de não deixar faltar o serviço. Por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura é uma secretaria aqui no município que ela não tem um fundo próprio. Porém, ela demanda de muito recurso, porque ela é responsável pela coleta do lixo, que é o maior contrato do município, é o da empresa do lixo. Ela demanda da questão de conserto, de calçamento, de esgotos que estão com problema, reparo, de troca de luminárias, né? Ou seja, uma secretaria que demanda de muito serviço e ela não tem um recurso próprio. Requer a gente ter essa organização de saber que todo mês tem que ter no mínimo X para poder manter o custo dela. E se você quiser fazer algo a mais, tem que investir mais. Secretaria de Agricultura, que tem aquelas máquinas, que é uma ajuda para o município, mas também já é um custo alto, que combustível é caro, manutenção de máquina é caro, né? E ela não tem recurso para isso. O governo, na época, deu as máquinas, mas como até o vereador Messias uma vez se reportou na sessão, o governo mandou as máquinas, mas não mandou o óleo. Essa questão do óleo aí cai na questão da organização da gestão, de não deixar faltar, né? Porque realmente, quem é o agricultor que não quer uma máquina para estocar um terreno, para fazer uma barragemzinha? Toda a comunidade hoje precisa de uma estrada feita para vir na cidade, para o transporte escolar passar, ou seja, tudo isso aí cai na organização e no custeio daquela secretaria. Você falou agora, tá interessante, quando falou em máquina, tá aqui o comandante, como eu gosto de ser chamado, Dr. Raul, quando eu coloquei o projeto na Câmara da máquina, Sim. né, em torno de gerar um benefício coletivo para todos. O projeto ele se baseava em algo simples. O que era o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é que o agricultor, quando solicitasse o serviço, né, ficasse registrado no portal da própria site da prefeitura, porque a gente percebe que a demanda aqui no nosso município, já de gestão, o Raul tem conhecimento também, que a demanda é bem maior do que a oferta. Isso é fato. A maior dificuldade é como se você tivesse 10 objetos para repartir para 30 pessoas. Então você tem que ter uma certa habilidade, saber quem é que está mais necessitando, quem ali pode aguardar só mais um pouquinho e ter essa atenção. E quando foi feito isso, né, porque quando dois advogados aqui, tanto o Dr. Raul como o Evandro, quando vocês marcam uma perícia no INSS, hoje se a gente for marcar uma perícia, hoje aqui 26, sai lá para o próximo ano, em junho ou julho. Junho ou julho, né? Mas uma certeza é que naquele dia você vai ser atendido. Então meu objetivo era esse. Mais que a máquina pudesse dar problema,
mas que a máquina tinha que obter, o objetivo maior naquele momento era para a estrada, ou era para uma demanda de um serviço, mas você estava ali, você ia acompanhando. Um momento ia chegar, você ia ser atendido. E a gente sabe, como também já foi gestão, o quanto essas máquinas são requisitadas, né? Pouca. É muita. Agora que a gente está falando de infraestrutura, eu tenho uma pergunta pro Jânio, uma curiosidade que eu tenho aqui em Grois, tem plano diretor? Não. Não tem, né? O plano diretor ele é obrigatório em cidades acima de 20 mil habitantes. Ele não é proibido aqui ter. Mas as cidades acima de 20 mil já é obrigatório ter. Mas aqui ainda não tem. Porque eu acho interessante para saber como é que a cidade vai crescer, né? Isso aqui ainda não temos. Ainda não tem, né? Não temos ainda. Até uma mas forma de organização. A gente já estava pensando, mesmo a gente não sendo obrigado a ter, começar a construir esse plano diretor. Porque assim, quando cresce, aí fica meio desorganizado a Justamente, cidade. tanto Aí serve você pra já questão- vai organizando. A organização do crescimento da cidade, ele é interessante para a questão da cobrança de IPTU, que nosso IPTU aqui não é cobrado de forma correta. Entendi. É. Mas esse projeto de lei, ele é privativo do executivo ou a Câmara pode fazer esse projeto? Ele é privativo executivo, né? A Câmara pode fazer um projeto de indicação, mas o executivo é quem tem que realmente mandar ter que ver estudo, tal, audiências. É um projeto bem Um complexo. projeto bom aí, ó, plano de Sim. lei. É mais difícil fazer, mas... 2023, né? Tá chegando agora no... É porque no Canadá, nessa situação aí do plano diretor, realmente já é a partir de 20 mil habitantes aí que tem Mas só para Obrigatoriedade. organizar. essa obrigatoriedade. Mas pode fazer. Mas sim, tem algum sim. custo para a administração fazer esse plano diretor? Tem, porque ele vai ter que fazer ele vai ter que mandar junto com o projeto e com o estudo que ele vai apresentar, com as audiências públicas, ele vai ter que apresentar um cronograma, né? Ele vai ter que ter um estudo feito por um Isso. profissional entendi. habilitado, no caso um engenheiro, que ele seja profissional, mas entre isso vai ter que ter todo um estudo que vai ser pago pela prefeitura, né, pelo executivo, para que isso chegue à Câmara, para que o vereador tenha a oportunidade de ver o que vai acontecer, como é que vai ficar determinado local no futuro. Tem que ver se compensa, né? Fazer esse estudo, né? Tô entendendo. Mas não Mas vale a pena, compensa. é interessante. O convênio, pronto, nosso município que houve toda essa uma ida, um visita, que é o de Fortaleza, Na BEMP? é o hospital, A BEMP? não, da gestão, que é o convênio da gestão, Maracanã 1. Pajuçara, É a BEMP. a BEB, É. Então, esse foi um convênio que houve uma visita, passou pela Câmara, então acho que foi um dos projetos de tamanha importância. Também tem um que passou pela Câmara, que foi a OES há um tempo, como o doutor sabe, Sim. mas que a gente, assim, no próximo ano eu vou ser até um dos percursores para estar cobrando, porque assim, já que foi discutido, o doutor Raul sabe o tanto que foi discutido, né, gerado toda uma explicação para trazer um benefício, e a gente tem que colocar em prática. Veja bem, essa organização social ela foi criada ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. Essa lei está em vigor. Foi aprovada ali, da forma que foi aprovado. Eu acho que, assim, a meu ver, é a minha visão de como eu vejo essa situação, eu acho que é bom. Agora, a gente tem que ver se na prática ela se adequa à nossa realidade, né? Você sabe que a saúde é uma situação delicada em qualquer lugar, é uma pessoa que é uma das coisas mais caras que existe é saúde. E tem, inclusive, teve um problema recentemente com uma empresa, uma OS chamada eu não me recordo o nome, mas é num programa do Donizete Arruda. Santa problema Quitéria, nas cidades aí. Meruoca. Aqui na região, né? Santa Quitéria, Sim, Meruoca. pronto, eu não estou lembrado o nome dessa OS. Tem problema lá, muito dinheiro sendo aplicado. Tá muito dinheiro sendo aplicado, até Sem eles falaram em resultado. valores lá, e a OS não está entregando. correspondendo às expectativas, né? Não tá. Então eu acho assim que a OS é boa na época que foi criada, foi do governo de Cardoso, eu me lembro disso, essa lei federal está em vigor ainda. E quem tem algum município tem até dado certo, mas eu não sei se seria uma boa aqui pra gente, né? Eu acho que vai ser mais pra cidade grande, né? Acho que sim, né? Porque cidade pequena já é mais fácil você ficar É olhando. muito né? fácil, eu também O acredito ponto que sim. principal daqui do nosso município, que foi mais discutido referente ao OS, foi a situação de médico. Vou até fazer uma pergunta aqui, o Jean, porque assim, a todo respeito a essa classe de médico, com certeza,
Mas a gente, como partiu de gestão aqui, a gente sempre fala, devido os convidados aqui, para um entende bastante do legislativo, outro do executivo, porque já passou, o outro tem, está. Mas, já você tem, sempre todo gestor tem dificuldade assim com o médico, para poder lidar. Nilton, é assim, a gente sabe, hoje o mercado já tem um pouco mais de profissionais, até pouco tempo era escasso. E uma cidade do porte de Groaíras, o que é que atrai um médico para cá? Só se for a questão salarial. Ele não vai ter projeção profissional aqui, não vai. A gente não tem muito o que oferecer de estrutura, né? A gente tem um hospital de pequeno porte. E a gente sabe que quem vem para cá são aqueles médicos recém-formados que vêm para uma cidade, às vezes vai para esses programas federais, mais médico pelo Brasil hoje, que está funcionando. E vem com aquele convênio, aquele período, quando terminar, ele quer o quê? Quer ir fazer uma residência para se especializar e trabalhar naquela área que ele realmente mais se identifica. E médico é um profissional como qualquer outro. Ele está aqui em Groaíras hoje, amanhã recebe uma proposta para ir trabalhar numa cidade que paga um pouco melhor, ou então ele tem 2, 3 contratos em outra cidade, recebe para ter um 4º contrato lá, ou seja, evita uma viagem aqui. A gente não é atrativo a profissionais médicos. Não que a gente pague mal, não que a gente não pague, é porque assim, Groaíras é uma cidade pequena. E geralmente eles costumam ir para os grandes centros. E na época dos cubanos era melhor aqui? Na época dos cubanos, Groaíras só recebeu uma médica cubana. Ou seja, nunca a gente teve... Lembra o nome? Maria del Carmen. Maria del Carmen. Eu me lembro que eu via lá no Jânio Bar. O salário dela até retornava, né? A parte do salário retornava para o governo cubano. Ficava só uma pequena parcela aqui. E assim, mas assim, a gente no começo da gestão, a gente começou com a quantidade de médicos, depois tivemos um probleminha financeiro, aí perdemos médicos, depois a gente conseguiu organizar e mantivemos até o final. Tanto é que esse sistema que hoje de médico diariamente no hospital foi implantado na nossa gestão. E esse aumento de quantidade foi na época do Covid também, que tinha dia que nessa cidade ter 3 médicos no hospital. Ou seja, essa parte que a gente hoje de ter médico todo santo dia no hospital, de domingo a domingo, foi implantado na nossa gestão. E finais de semana e feriados, 24 horas, né? Que realmente é... Porque... E a gente implantou isso na época certa, porque hoje em dia, tanto Santa Casa quanto o Hospital Regional, que são os hospitais de referência aqui da região, eles não recebem demanda livre. Aquele negócio de você colocar a pessoa na ambulância e mandar para lá chegar a receber, não. Ele recebe regulado pelo sistema. Ou seja, o paciente tem que dar entrada no hospital daqui, o médico do plantão acolher, ver o que é que está o caso dele, colocar no sistema. Quando liberar lá, é que manda. Dificilmente você manda um paciente em vaga zero. Você sabe se tem vaga lá ou não, você manda. Só se for um caso mesmo de um acidente gravíssimo, uma briga, faca, bala, essas coisas assim, aí você manda porque aqui não tem o que fazer, mas tem que dar entrada aqui, estabilizar e mandar. Eu estava vendo essa equipe de transição do governo federal, né? Teve uns caras dizendo que os recursos da saúde foi diminuir nesse novo orçamento. Aí eu não sei como é que vai ficar pro município, né? Pois é, não vai ter. Mas assim, talvez seja o recurso. Mas tem a questão do fundo geral, que 15% tem que ir para a saúde. Uhum. E nos últimos 3 anos tem aumentado os recursos ano a ano. Uhum. A arrecadação de impostos tem sido boa e tem aumentado os recursos, aí essa obrigatoriedade dos 15% tem aumentado, né, o recurso da saúde a nível de município. Entendi. Que é 15% de saúde e 25% de educação. É engessado isso aí, não pode gastar menos que isso. Porque se o prefeito gastar menos que isso, ele está sendo improbo, né? Entendi. E da OS também, a parte de medicamento, que foi abordada 3 situações dessa. A parte do médico, por que do médico? Porque a OS ela tem, vamos dizer, vários profissionais naquela empresa, vamos dizer. Então não quer, tem quem quer. Não quer, não tem quem quer. Não teria essa dificuldade. O segunda parte, a do medicamento, porque a outra parte, que nesse ano eu entrei
na LOA, né? Que é a lei orçamentária com algumas emendas, né? Que eu vi de extrema importância, porque é um momento que o vereador tem para ele opinar no orçamento do município. É o único momento que ele tem. Os outros são todos projetos de indicação. Então eu fiz 3 emendas e todas as 3 foram aceitadas. E uma delas foi o destino de 100 mil na compra de medicamentos. Porque sabe que também o Jânio pode explicar isso. A compra de medicamento é feita quando visita na farmácia, né, ao farmacêutico. Eles fazem uma lista de 500 reais infantil. Quando vem 30. Né? Só que tem essa contrapartida também que o município Porque pode. assim, Então, meu filho, o município, ele adere a um programa estadual, que é de compra coletiva. Todos os municípios, parte do recurso fica no estado, em vez de mandar, já retém aquele recurso e faz aquela compra e baseado na população, Distribui, né? é retida a quantidade de dinheiro, consequentemente é enviada a demanda de medicamento, onde a Secretaria de Saúde ela vai indicar qual aquilo que sai mais aqui em Groaíras. Porque o município tem mais ou menos suas especificidades, né? Aí o Estado pega, manda, salvo engano, é 3 em 3 meses. Vem uma quantidade boa, mas geralmente é insuficiente para a demanda do município. Ou seja, o município tem que aportar mais medicamento na sua farmácia básica. Aquele medicamento que vem não é um medicamento do hospital. O medicamento do hospital tem que ser comprado por fora. Dos consultórios odontológicos também tem que ser comprado. Ou seja, tudo isso aí é o município que compra, com os recursos que recebe, sim, mas é o município que é o responsável por isso. Eu até queria assim, deixar aquela pergunta que a gente fez, um impacto assim, individual, né? Qual o impacto que a eleição da Câmara teria para o Mas futuro? antes de falar isso, eu só queria fazer uma pergunta. Porque a gente está falando aqui sobre gestão, né? Uma pauta que me preocupa muito aqui quando eu falo com o Dr. Filho é a questão do crescimento econômico do município, né? Aí uma vez a gente estava conversando que aqui tinha um projeto de urbanizar ali O Rio Acaraú? o Rio Acaraú. Se existe possibilidade de ter esse projeto. Cara, e também uma ligação entre Groaíras e Forquilha, né? Parece que tinha sim. uma estrada ali pela face da Cobra. Já existe um projeto, Evandro, que é uma rodovia paralela a 222. Ela começa no Pacujá e vai até Tajuçuoca, imaginando que é 222. Ela já tem um pedaço Pacujá, Cariré, Groaíras. Agora falta a ligação Groaíras-Forquilha e vai, indo de frente. Ela vai magiando a 222. Esse projeto vai até Tajuçuoca. Porque uma estrada dessa em movimento, né? Sim. Essas coisas. Por exemplo, assim, Groaíras, Sobral 24, Sobral, Forquilha 18. Groaíras, Forquilha dá 20 km. Ou seja, a gente já mata uma distância, já otimiza, já sai lá na frente já. E também ajuda até o comércio, né? Das regiões, né? Passa ali pelo córrego, não sei se passa no córrego. Passa no córrego. Ali e tal. No córrego vai. Ó, se a gente observar, teve esse período que essa estrada que vai de Sobral para Cariré estava bem danificada e o fluxo estava muito intenso aqui para o Groaíras. Se você observar o que aumentou de comércio aqui na sorveteria, nesse restaurante que tem nessa rua aqui, Essa mobilidade, né? A rota, né? Só o fato de passar por Antigroaíras já melhorou. Tua irmã aqui nas Três Marias, com certeza também melhorou o movimento aqui. Aqueceu o comércio local. Eu fico imaginando se aquela ponte fosse construída ali onde ficam os balneários, né? Ia ajudar muito, né? Ali Pois é, naquela e outra questão de melhorar a arrecadação do município é fomentando o turismo. Nosso turismo é o quê? O Rio Acaraú quer melhorar a questão dos balneários. Ele é muito conhecido em Sobral, que o balneário. Eu vejo muita gente de Sobral vindo pra cá. E o pessoal gosta. Por exemplo, a gente quando estava na gestão, a gente fez o projeto e conseguimos o recurso, não deu tempo de executar. Está sendo executado agora uma passagem molhada no Rio Groaíras, ali depois das Marrecas, ali no chama de Viados, né? Ligando ao Cajueiro. Entendeu? Porque para melhorar, o cara vem de Sobral, já entra ali no Borel, por ali, já sai bem aqui nas Marrecas. Tentar viabilizar essa margem do rio aí. Já tem muita gente comprando terreno aqui na beira do rio,
No futuro próximo, também era calçamento naquela região. Ou seja, no futuro próximo, essa região vai estar uma região mais visitada, mas com questão do turismo. Ali era bom uma praça bem Mais grande, desenvolvida, né? Se né? fizesse ali naquele rio, né? Fazia os eventos ali do município. A ideia era essa, conseguir mais. Pegando essa oportunidade da fala do Jânio, eu tive um encontro com a gestão na Secretaria de Cultura e o tema abordado era o Plano de Desenvolvimento Econômico. Aí era abordado em 3 áreas: turismo, economia e indústria. Eu fiquei na parte do turismo. E uma das situações que é mais abordada mesmo é a falta de, muitas das vezes, de melhor investimento nas nossas margens do rio, porque é algo, como a gente fala, atrativo. Futuramente tem um calçamento, como o Jander falou, os imóveis vão superfaturar, né? Porque valorizar, antes era um valor, hoje vai se tornar diferente. Eu vou dar um exemplo em Sobral. Sobral, lá o Ivo só fica reformando as pracinhas, né? Por incrível que pareça, no local onde não tinha ninguém, deserto, deixa bem bonitinho, aparece uma pessoa vendendo ali uma comida, alguma coisa assim, aí movimenta a economia local, né? Pra quem não sabe, quanto mais dinheiro rodando, é bom pra todo mundo, pros comerciantes, pra todos. Porque aí distribui mais a renda, né? Eu vejo muito isso em Sobral e dá certo lá. Eu acho que aqui também daria, né? Se fosse urbanizado ali, aí movimenta mais Assim, se você pega a nossa praça central aqui, né? A gente não refez ela, a gente só fez dar uma melhorada. Recuperamos uma parte da iluminação que estava apagada, pintamos, ajeitamos, coisas. Pronto, o pessoal começou a vir, voltar para a praça, melhorou o movimento aqui nessa parte central aqui. Já tem um que bota uma barraquinha vendendo coisa. Tem um cara vendendo churros ali que eu vejo. Né? Tudo isso aí é fruto de Da pracinha da Vovó Silvana também, que houve todo Pois uma valorização naquele bar que com certeza antes, né, não visto assim, muitas das vezes há um certo preconceito, né? Essa cultura assim, naquele local não. Agora sim, a gente tem que mudar. É como ele falou, as pessoas do local têm que primeiro cuidar e assim, investir, não custa nada uma pessoa da qual botar uma barraquinha lá vendendo um cachorro quente, uma coisa, já chamando, o pessoal vai para lá, porque a praça é pública, né, do povo. Eu acredito até que talvez por conta disso tenha até, eu não sei de quem é lá o estabelecimento, mas ali na rua, perto daquele colégio, do lado esquerdo, quem vai, deixa eu ver se é isso, na Avenida São José, tinha um barzinho desse lado que era bem movimentado, assim que a praça foi reformada, né? Ideal. Tem a Dona Isabel, que lá vende a Dona Isabel, bem na praça ali do Noé, naquele quartel. Dona Isabel, à noite, já tá na barraquinha. A Dona Isabel sempre tá ali, gera também uns meninos do pula-pula. Isso aí gera uma arrecadação. Onde tem investimento público, tem investimento privado, né? Porque o cara vê a oportunidade de lucrar, né? Em alguma coisa e tal. Hoje uma das praças mais bonitas do nosso município, assim, bem infraestrutura, no quarteirão do Noélia temos. E ele é muito movimentado, Areninha, né? Academia da Saúde, aquela parte ali de Brinquedo Praça. Brinquedo Praça, a escola, o PSF e antes era NIT. Era o NIT, aí hoje funciona, é da cultura ali hoje. É para a biblioteca, Pra tu ver como movimenta, né? Fazendo uma Ali ficou estrutura. bem equipadozinho, com todo esse melhoramento, né? Então, quanto mais investimento, quanto mais obras, né, mais o município só tem que levantar, gera emprego. Acho que a maior dificuldade, e vocês como estavam na gestão, como qualquer outro gestor, é tentar emprego, tentar de forma indireta, não direta, a máquina, né? Meu filho, assim, a gestão ela tem que ter uma visão de desenvolvimento, certo? Tu pega ali aquilo. Isso que eu falei também do plano diretor, organizar isso aí. Tu pega assim, a gente não fez, mas já tinha essa visão. Tu pega ali aquele último asfalto que a gente fez, que foi pegando na rotatória que vem do Cariré, até aqui na Manuel Jerônimo. Também criou-se ali o Ricardinho, a partir dali criou-se um corredor de oportunidades. Vários comércios surgiram naquela avenida. A academia, né? Ali que abriu. Tudo assim, foi uma região que estava meio que esquecida. A partir dali gerou-se. É como disse o Evandro, quando
setor público faz algum melhoramento em determinado local, atrai Sim, o investimento. privado, né? É. O privado começa a se interessar para tentar ganhar um dinheirinho ali também, né? Com Isso certeza. gera renda, emprego, isso é muito interessante. Eu falo isso porque eu vejo isso muito em Sobral, né? Porque eu moro no Sobral desde 2007, quando eu cheguei aqui, de Brasília, fui Aham. de Brasília. Aí a gente vê muito. Sobral era uma coisa, depois dessa gestão do Ivo, E tu acompanhou esse desenvolvimento, né? era deserto, assim, não tinha lugar pra sair em Sobral. Eu não sei se você conheceu, o Jander conheceu, eles eram não, teu filho também, ali na margem esquerda do rio Acaraú, Pronto. ali era um assassinato direto, como não deixou de ter agora, porque violência tem em todo canto. Mas na época você viu que era esquisito ali, perto da Praça da Sé, né? Isso. Ali descendo para o rio, aquela margem esquerda ali era horrível. Logo ali é uma região muito antiga, né? É, Aí era. E ali ficou muito acanhado, bom depois tal. que fizeram ali. com aquele serviço que foi na gestão do Ivo, Do CIT. que fez ali a margem esquerda, e foi construída aquela ponte sobre o rio Acaraú, passando ligando ali da rodoviária para o fórum ali, para a região do fórum, o shopping ali. Aquela região ali não Aquilo ali existia, não. revitalizou, ficou uma coisa linda. Não existia aquilo dali, não. Não existia. Aquilo ali aconteceu depois do. A ponte ali, que eu me lembro, a ponte ali passando uma de ligação entre Sobral, centro de Sobral, com o bairro, assim, o bairro do Expedito, era uma pontezinha de madeira antiga, você lembra? Não, Antes não. dessa. Eles estão fazendo uma ponte estaiada agora. Uma né? ponte É. estaiada agora. Serviço Isso só para no- ciclista e pedestre. Pedestre. Isso E ali no movimenta a verão. economia. Quando era no inverno, era na canoa. Isso. E depois da margem esquerda, hoje foi criada a ponte, foi feita a ponte. O bairro do Expedito ali ficou a coisa mais linda do mundo. O INTA foi para lá, atraiu universidade, atraiu shopping. Então o fórum foi para lá. Então isso melhorou E a demais. economia Clínicas roda, tem né? ali. E a economia roda, né? Roda, exatamente. Não, Aí e o dinheiro, outra- aí o dinheiro vai Tem circulando. uma escola que é o seu Centro Educacional Infantil ali, onde era o São José, está sendo Sim. construído. Creio eu que só vai estar em funcionamento mesmo no próximo ano. E eu observo bastante ali aquele local com a movimentação, né, do canteiro de obra, pode dizer assim. E que com certeza ali só vai embelezar o local. Após uma creche, muitas das vezes eu sou cobrado demais, eu posso dizer assim, por alguns munícipes do Paulo Malaquia. Eu acho que você já até também já fez essa pessoa cobrando. Ah, o Paulo Malaquia não vem, tá esquecido, é um que não. Mas eu vejo a territorialização ela é muito privada naquele sentido de crescimento para aquele local. Tá? Você pode, a gestão tem ali um projeto, mas tem que ter uma área pública para ser construída. Deixa eu falar isso aí, assim, ó. Paulo Malaquias é um dos bairros mais habitados hoje de Groídas, né? Extremamente, tem poucos comércios, é mais domiciliar mesmo. Porém, os terrenos que tem são tudo terreno particular. E a gente sabe que para a prefeitura construir uma coisa, ou é doação de terreno, ou é desapropriação. Alguém público. Para a gente desapropriar uma coisa, a prefeitura pode desapropriar. Mas assim, é um embate que geralmente eles desapropriam pelo valor venal, o valor que tem lá do IPTU. Aí depois entra na justiça para aquele. Aí que se pague for, mais. for Tem muito desapropriar pelo valor que consta no IPTU daqui, o dono jamais vai aceitar. Tem. É complicado. Eu me lembro quando o prefeito Zé Almir ganhou um PSF, que fez uma nova territorialização da do PSF, que poderia ser no Paulo Malaquias, na época meu pai era vereador. Aí ele, prefeito, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Eu tenho um PSF ali pro Paulo Malaquias, mas eu não tenho terreno para colocar ele, não perder. Aí o pai, por mim você não perde não. Por quê? Porque eu tenho um terreno lá, eu posso ceder para a prefeitura. Aí só que na época, o terreno que meu pai tinha era pequeno, era só um lote, não dava, tinha que ser 2 lotes. Aí, salvo engano, quem cedeu o outro lote foi até o Verlene. Eu não tenho 100% certeza não, mas eu acho que foi o Verlene. Paulo, né? Meu pai é com o pai do Verlene, chegou para ele, contou a situação e deu certo, chegaram no entendimento. Mas quantas pessoas têm essa boa vontade de ceder um terreno seu, um bem seu para a prefeitura? Ou seja, é complicado ali nosso bairro, aqui. Nosso bairro, mas é o contrário. nosso né? bairro porque
Eu não moro lá não, mas eu me sinto como se eu de lá, que meus pais Eles moram tem lá, aquele embate político, né? já morei lá, justamente. É meio complicado. Houve até agora a entrega falando sobre doação, a entrega lá no. Seu Sebastião Lourenço, Isso, do seu o irmão amiga, né? do Sebastião Lourenço, não é o clube, houve uma desavença, não é o clube. Né, que colocaram o clube, mas não é o clube. Foi a parte do ali na esquina, uma associação. E do associação? Foi. Ele entregou novamente, né, à prefeitura aquela associação ali no Palmão aqui. No mutirão, entre o mutirão e a Coab. Eu até assim, não comentei ainda, mas se Deus quiser no próximo comentar, uma opinião minha, devido à vulnerabilidade daquele local, ser feito ali um centro de convivência. Gás, né? Isso, para acontecer projetos aí, né, para a comunidade. Mas ele doou aquele clubezinho que tem lá, aquele espaço? Não, lá? o clube não. O clube é dele. Doou só. Só foi repassado de novo a associação. Não foi a quadra, não houve aquilo, não foi a quadra. Foi não? Não foi a quadra de estacionamento. Colocaram na página, mas eu estive lá comparecendo, foi até corrigida essa situação, né? Depois eu quero que me explique melhor isso aí. Pronto, tá ok, tudo. E foi entregue, documentado e tudo. Porque é muito mais fácil ver a prefeitura ceder um patrimônio público, né, para uma associação do que ela retornar para a prefeitura. Sim. Assim, eu vejo isso aí como uma situação. Essa parceria, porque o fato tem que acontecer, né? Hoje você não pode esperar só pelo o público, né? Que você sabe que tem licitação, tem um custo. E quando a iniciativa privada ela vê que tem algum incentivo, ela também se manifesta. Antigamente tinha uma visão política mais liberal, né? Hoje em dia eu sou mais desenvolvimentista, uma visão política mais parecida com o do Ciro. Eu acho que o Estado, ele que faz a coisa acontecer, né? Também eu concordo com Os isso. investimentos, porque quem é privado não tem esse dinheiro todo. Vai investir também, não vai investir numa coisa que não vai dar retorno. Aí o Estado tem que dar aquela segurança, né? Por exemplo, deu exemplo de uma praça, o Estado lá faz a praçazinha, aí entra o setor privado, fez uma praçazinha, vai entrar mais gente, aí o cara abre ali uma lanchonete, vende alguma coisa e tal. Eu acho que essa é mais ou menos a filosofia. Pode ter certeza. Hoje em dia eu tenho mais essa visão, eu acho que o Estado tem que estar ali Tem que fomentar, tem né? que fomentar, Porque se não tiver a mão do Estado, as coisas não acontecem não. Tem que O nosso tempo de gravação tá quanto aí? A gente vai conversando. 1h12. 1h12, né? Deixa assim. Eu pensava, Menino, não sei do horário. pensava que nós não ia conversar 20 minutos. Eu só voltando aqui, eu tenho essa preocupação muito econômica aqui com o município, né? Porque eu rodo muito, assim, eu fico vendo os outros municípios se desenvolvendo, né? E Groídas... Evandro, assim, quando eu estava secretário, até um projeto que a gente conseguiu voltar para cá e conseguimos o êxito na aprovação do projeto e conseguimos o êxito em conseguir uma empresa. Então os impostos que a gente tem que respeitar a taxa, só que tem uns que tem uma margem, por exemplo, o ISS. A margem mínima de cobrança é 3%. E Sobral, por exemplo, cobra 5% da empresa que se instala lá, ISS. E na época nós conseguimos votar que empresa que arrecadasse mais de 500 mil mês de ISS, mais de 500 mil mês, o município baixava a líquido para 3%. E a gente passou na Câmara esse projeto, esse doutor Raul recorda. Eu lembro. E a gente conseguiu uma empresa assistir lá, o escritório dela em Groaíras, e ela está aqui até hoje. E ela todo mês fatura em média de 1 milhão e pouco, arrecadado, recolhido aqui para Groaíras. Ou seja, o município todo mês fica com 30 a 35 mil reais mês. É pouco, baseado numa gestão pública, é pouco. Mas se você olhar o montante de um ano, ela arrecadou 300, 350 mil, 400 mil, que dá para construir uma praça, dá para fazer uma rua de calçamento. Tem uma empresa hoje no nosso município que o arrecadamento dela desse mês hoje, ela de imposto que ela vai repassar para o município é 93 mil reais. Tá nisso,
Porque a empresa, só a sede dela é aqui. É, aqui. A sede dela é aqui. Foi essa daí que a gente Foi essa. ela tá arrecadando isso tudo já por mês. Já, tá 93 mil reais no município tá passando só de imposto, né? A gente vê assim a situação, 10%. Pois né? é, aí a gente tinha uma meta de quê? De trazer essa empresa, dela ser meio que um case, né? Ser um começo para futuramente chegar em outros. A gente tinha uma meta de chegar a 10 empresas. Vocês chegassem na arrecadação de 300, 400 mil mês, já era um volume bem interessante. Se você pegar Fortaleza, muitas empresas de Fortaleza é Fortaleza, mas a sede dela é em Maracanaú. Por quê? Por conta da tributação de lá é mais barata. Aí se você for olhar a arrecadação de Maracanaú, é uma das maiores do Ceará. Entendi. Aí para não pagar para Fortaleza, né? É. Interessante. Né? Não sendo na capital é um valor, né? Mais um pouco afastado, como se assim, é outro valor. Isso. Mas compensador pagar menos, se eu fosse um empresário, pagar menos, pagar mais. Se você for pegar todas as arrecadações do município, a maior que o nosso município tem é o FPM, né? Para você ter uma noção, Maracanaú, o ICMS, que é o imposto estadual de Maracanaú, dá 2 vezes o FPM. Muita coisa. 2 vezes é. Quem me falou isso foi o prefeito da época, conversei uma vez conversando com ele. Porque eu tinha essas oportunidades de, quando chegar perto dessas pessoas, de perguntar, de conversar, para a gente ter. Quando a gente está nesses cargos, a gente tem que realmente ser curioso, a gente tem que, feedback, a gente tem que buscar, tem que procurar criar alternativas para. E se comparar, né? Para ver o que é que o outro está fazendo. O que é que deu certo, o que é que deu errado. E já que a gente está falando de imposto aqui, né, a gente pode até emendar a reforma tributária, né? Que a gente estava até conversando antes. Vocês acham que é necessária, é fundamental? Eu acho que sim, porque assim, a gente hoje, tanto quanto cidadão, como gestores, a gente vive num emaranhado de impostos, né? E eu acho que um dos caminhos é a gente unificar isso aí. E tem um custo, né, para você cobrar, né? Facilitar, né? Sei que talvez os contadores nem querem isso não, porque vai diminuir um pouco o trabalho deles, né? Talvez a gente seja menos dependente deles, mas assim, eu acho que o país começa a funcionar melhor, a gente quanto cidadão, quanto empresário, a gente vai ver realmente o que está pagando, porque a gente compra um medicamento, minha mãe tem uma farmácia, tem um imposto de entrada e um imposto de saída, ou seja, uma bitributação, a gente paga o mesmo produto, a gente paga 2 impostos. Aí fica pesado. Fica pesado e o lucro sai diminuindo o nosso lucro quanto empresário. Eu tava vendo, tem um projeto, eu acho que é do ABIO, alguma coisa ABIO, o nome do cara. Aí ele quer unificar os principais impostos, né? E pegar esses impostos indiretos, que eu acho que é isso aí que tu tá falando, né? Acho que deve ser algum imposto indireto, isso aí. E unificar no imposto que é o IVA, né? Imposto sobre valor agregado. Aí, eu não sei quem que vai ficar responsável, talvez seja a União, né? A União responsável por unificação de arrecadar esses impostos e o repasse, né? Para os estados e para os municípios. A respeito disso aí, a meu ver, nós temos o imposto sobre grandes fortunas, que você sabe que nunca foi implementado. Funciona, né? Porque não tem assim uma base de cálculo assim que a lei não especifica uma base de cálculo assim firme para que seja cobrado sobre as grandes fortunas. Na verdade é porque, na Constituição tem prevista a criação, né? Mas até hoje eles não efetivaram. Regulamentado. Isso. Precisa da regulamentação. Porque tem interesse, né? Por trás, né? O pessoal. Então, todo jogo político, né? Quem tem mas para eles, eu acho que grande fortuna é quem tem um patrimônio acima de 20 milhões. É considerado grande fortuna, né? Abaixo desse valor não é. Eu acho que se eu não estou enganado na internet, hoje nós estávamos batendo bate-papo, acho que está em torno de uns 53 pessoas que, não sei se é no Brasil, que são bilionárias. Isso. Né? São 53, então são muito poucas pessoas. Se a gente for ver, 53 é uma coisa, um patamar de milhões, outra coisa de bilhões, né? Então a gente percebe que a arrecadação, o dinheiro está muito na mão de poucas das outras pessoas. Fica concentrado na mão de poucos. Isso. Né? Aqui, um dos problemas maiores do Brasil é a desigualdade social, né? Por exemplo, você está aqui, você vê que a realidade social é uma, né? Aí quando você chega bem aqui em Sobral, você já vê um pessoal que tem um poder aquisitivo maior. Aí quando você chega em Fortaleza, maior ainda. Aí você vê como a renda ela é meio concentrada, assim.
Aí dependendo do bairro, você vê as diferenças são muito gritantes, assim, eu acho interessante, fico vendo esses contrastes, é até interessante. Até o imóvel, se ele for construído num local, ele é valorizado, não é valorizado. Independente do imóvel. Isso, aí tem todo esse jogo aí e tal. Mas enfim, eu tava vendo aí o Haddad, né? Mas pode ser que ele seja o ministro da Fazenda, né? Aí ele falou em nome do Lula, porque no primeiro ano de governo vai ser a reforma tributária. Se tu for ver, né, todo primeiro ano de governo tem uma reforma estrutural, né? Do Bolsonaro foi a reforma da Previdência, né? Aí talvez essa do primeiro governo vai ser a reforma tributária. Ele disse que as medidas mais amargas tem que ser tomadas logo no começo, que é para dar tempo recuperar. Tem a popularidade, né? Acabou de ser eleito, Isso. aí tem força, né? Capital político. Aí dá pra passar, né? Dá para passar pela questão e dá para recuperar aquelas medidas que antipopular, né? No caso, eu acho que não é antipopular. Eu acho que o problema ali é a força dos governadores, né? O lobby Os lobbies, que é muito forte, porque alguém vai sair perdendo, né? Isso aí. Como houve agora houve uma aprovação da lei agora, recente, da redução do ICMS, né? Dos combustíveis, né? Aquilo ali, o que levou a uma revoada de governadores para Brasília para resistir A gente achou bom, né? Mas os governadores não acharam eles foda. perderam a arrecadação, né? Eles querem arrecadar. Não, também, E o governador tem muita força. Gasolina, né? O governador tem muita força. Que falar com determinados eleitores foi gritante. Eu enchi o tanque, chegou um momento que eu estava enchendo o tanque do carro, era um valor, na outra semana já era outro. Chegou a R$8, né? Chegou a R$8, hoje está R$5,50, Eu enchi né? o tanque, estava quase chegando a R$400, passava muitas das vezes. Então tá. E uma coisa interessante, né? Mas a gente viu o valor R$8 da gasolina. Muitas pessoas dizem assim, é barato. Eu não acho barato, não. O preço baixou, mas barato não. A gente também, porque o mundo em si, né, esse último, agora recentemente, 6 meses para cá, 6 meses não, 9 meses para cá, com essa guerra lá da Ucrânia, houve esse problema de combustível também, né? Que aumentou os valores. Aí foi complicado. Tanto é que a Europa está passando por uma crise energética, né? Por conta depende muito do gás. Do gás que é produzido da Rússia lá. E com esse problema tem havido influencia em todo mundo, né? Essa crise energética mundial, praticamente, né? E tanto é que a COP27 que houve agora terminou sem um documento, sem uma definição do que se esperava, né? Se esperava mais. Aí não houve assim, parece que houve uma certa frustração, pelo que eu vi, na redação, porque todo esse encontro tem um documento final e parece que não chegou o que se pensava, não. Não entraram em um acordo lá. Houve alguma coisa que não fechou, né? Entendi. Porque sabe quem mais polui os países mais ricos, né? Eles não querem deixar de ganhar o deles. Então, aí é com sacrifício dos mais pobres, né? Dizem eles que o novo capital, esse capital verde, né? Diz que Sim. E o Brasil é um dos potenciais. Né? O Ceará assinou até um memorando, né, para construir uma usina de hidrogênio aqui no Porto Bacém. Né? Parece que teve um acordo, né? Foi. A gente vê muito ali na Serra Grande, né? Tipo, na fronteira do Piauí. Das eólicas, né? Hidráulica, né? Eólica, solar e nuclear também, né? Mas nuclear não é utilizado, mas tem a reserva de urânio, Tem né? uma reserva de urânio e tem Ainda, um projeto. ainda não está sendo explorada, né? Tá até o Bolsonaro estava incentivando, né? Começar porque segundo ele, não é nem a questão do urânio, é a questão do fosfato que seria utilizado para substituir os fertilizantes que o Brasil importa. Para produzir aqui internamente, né? Isso. E ficar mais barato. Né? Só que junto dele também tem os dejetos, né? Que é a parte radioativa que é o que tem meio que... problema também. Mas assim, falando em termos de dinheiro, para começar a produzir tem que ser feito um investimento de 2 bilhões e 300 milhões. Só de arrecadação de imposto a prefeitura ganha aí muito dinheiro, viu? É muito dinheiro mesmo. Bota um ISS de 3% aí, filho, aí tu vai ver.
O gestor deve estar, o gestor vai ficar sorrindo. Aí Vontade de construir as tem coisas também uma questão que a quantidade de empregos que vai gerar a instalação dessa usina. E é um trabalho que precisa de qualificação, né? Para ele mais construção civil, né? Pelo menos naquele primeiro momento. Né? Aí ela pega na divisa de 2 municípios, que é Santa Quitéria com Itatira. Fala assim em geração de 6 mil empregos diretos, né? Não sei se realmente chega a isso, mas... E os indiretos, ainda tem os indiretos, né? Mas assim, é um investimento gigantesco e tal. Agora também tem a questão da radioatividade, né? Nós como groirense, parece que necessita lá de uma grande quantidade de água. E a água vai ser do açude de Asqueróis, que é o mesmo que nosso rio Groeiras aqui. Eu não sei se vai faltar água para nós aqui ou se vai vir água com contaminado, algum dejeto. Ou seja, tem, assim, a gente também não pode. Tem que estudar. Tem que ver os impactos ambientais. Né? Isso. E depois tem aquele problema do César 147, que vocês são muito jovens, não sei se vocês lembram. Goiânia, né? De Goiânia, né? Eu lembro na época do colégio, isso aí, na época do colégio o pessoal falava isso aí. Ainda hoje está com esse problema, ninguém sabe aonde colocar esse resíduo. É radioativo, né? Perigoso. Não tem um descarte assim, adequado, né? Tem uma que ter preparação. A tecnologia evoluiu muito, acho que. Mas o problema é porque um erro desse aí, depois que faz, para resolver, aí que é o problema. Porque contamina tudo, entendeu? O impacto, né? O impacto ambiental. Por exemplo, Chernobyl é uma cidade todinha que tô fantasma, ninguém pode morar ali não. Porque está contaminado com a radiação. Onde é? Chernobyl, Na Rússia, né? Na Rússia. Para tu ter uma noção, Goiânia, né, que a gente falou ali, naquela região, o cara tem que ter cuidado. Mas é isso aí. Inclusive, eu me lembro falando disso, eu lembro que ali eu não sei se vocês lembram ali, a delegacia civil, ela funcionou um certo tempo ali na Praça São Francisco, em Sobral. Não sei se chegou, não sei se você lembra. Acho que você não mora por aqui, né? Hoje ainda também lembra. Não, lembro. Da Praça São Francisco, numa casa. Lembra, é ali numa esquinazinha, Numa esquina, né? Hoje a secretária ali funcionou, antes de ser a delegacia civil, funcionou a Secretaria de Saúde de Sobral. Eu lembro eu não sei se nesse dia eu estava de serviço, mas eu sei que eu me envolvi nessa situação. É que surgiu um comentário que numa daquelas salas lá tinha um produto radioativo lá, né? Por conta de ter funcionado muito tempo o raio-x, aquele negócio todo. Mas foi um reboliço danado em Sobral nesse dia, por conta dessa notícia. Aí eram famílias inteiras preocupadas, porque a família, as pessoas tinham trabalhado lá, os pais, irmãos, era uma preocupação imensa, era notícia em rádio, o pessoal dando entrevista. Até pacificar essa situação foi difícil. Eu me lembro desse problema desse dia em Sobral. Mas eu acho que era alarme falso, não tinha nada disso. Né? E só para finalizar, né, eu até te cortei, né, sobre a questão dos impactos, né, da eleição da mesa diretora, né, nova mesa diretora. Assim, a pergunta é individual, né, para ficar à vontade, não, assim, se caso ocorresse, né, o que não aconteceria, será que num pensamento assim na formação hoje, a articulação política que nós geraria algo assim diferente, vamos dizer assim, para o futuro, né, nas próximas eleições? O que é que seja assim, se isso interferia no modo de ver? Eu fazendo uma análise do contexto político, né? Tudo que a gente tem visto nos últimos tempos, você sabe que se vê hoje são duas lideranças políticas. De um lado, a capitania do seu Vasconcelos, o Jânio Vasconcelos, os Vasconcelos, como a gente geralmente chama, os Matos geralmente tomam ou vai para um lado ou vai para o outro, né? E também no outro lado o prefeito atual, que já foi prefeito. Donato. Ainda tem a do Donato. O Donato também, sim, que também se agrega geralmente a um lado, né? Então eu acho assim, que fazendo assim uma análise, pelo que eu vejo lá, pelo que eu tenho escutado, as tribunas eu escutei nos últimos anos quase todas, né?
Assim, eu vejo que como positiva essa situação. Porque uma eleição, vamos dizer que daqui a 2 anos como vai acontecer a campanha política, eu acredito que o que houve ontem, a eleição da nova mesa diretora, tanto ela pode fortalecer um lado político, como ela pode agregar, ela pode juntar dois lados políticos que pode ver uma situação de parceria. Eu não vejo nada demais. É assim, o futuro dirá como isso vai acontecer, se vai haver a divisão, se vai haver a junção. Mas o que eu achei bonito, a união. Quem ganhou foi o Aídas, como já disse aqui anteriormente. Foi bonito de se ver eu jamais imaginaria que alguém, o próprio prefeito chegasse lá e dissesse que apoiaria a vereadora eleita, né, a nossa presidente Silene, a partir de 1º de eleita e que assumirá no 1º de janeiro. Eu acho assim, o que eu achei muito positivo para a Goiás, tudo que eu vi ontem. Esse é o meu pensamento. Eu acho que a gestão dela vai ser parecida com a do Camilo. Eu acho, né? Do Cocó, né? Só conhecer. Acho bem articulado, né? É. Eu, como vice-presidente agora, né, também eleito, eu converso também bastante com a Silene, com os demais outros vereadores que eu tenho mais contato, principalmente o do PDT, né? Eu tenho muito contato com o Cláudio Cocó, com os demais Pedro, Cleito, Silene, o próprio Gonçalim, e a gente sempre está tendo uma certa harmonia. Há interesses individuais? Existe, normal, mas o principal é o coletivo. É construir uma ideia só, né? E eu vejo que a pegada, vamos dizer assim, para a próxima gestão, é uma pegada estilo realmente Cláudio, uma pessoa que ela vai estar no posicionamento de escutar. Ela vai escutar e após escutar, ela vai fazer ali uma gerência, né? E ter uma visão de um ponto de vista dela. Mas acredito eu que, com certeza pelo convívio que eu tenho, e já desde já, que é como o doutor sabe, como vereador, os 2 anos que passou naquela casa, eu vamos dizer assim, eu tive a maior curiosidade de conhecer ela minuciosamente, né? Conhecer tudo, conhecer as comissões, conhecer como é o funcionamento, né? A estrutura em si, né? E a administração. E estando por dentro disso, como também agora a Silene, vice dela, vai ter essa harmonia, esse diálogo, com certeza. Como vice ainda muito mais ainda, eu vou ter interesse de estar ali naquela casa presente. Porque assim, aquela casa não é só uma cadeira. Ela tem um contexto ali de coração, de opinião, de família. Tem muitas pessoas que ali se encontram que dependem daquela situação, daquela subsistência, aquele emprego para manter, né? Então, um voto, muitas das vezes, você não pode agir só pela razão ou pela emoção. Você tem que ser muito parcial, você tem que fazer uma situação ampla, geral, até o ponto de vista que você veja e diz assim, não, realmente, isso aqui é o melhor caminho, essa aqui é a melhor escolha. E como a gente viu, a melhor escolha para esse biênio, como presidente a Silene, vice-presidente Neto Filho, Pedro Alberto e o Gonçalinho e o Pedro Alberto. E que desejo para a Silene e para todos nós hoje que vão participar desses 2 anos, que creio eu que daqui a 16 meses já é uma pegada política, né? Temos aí 1 ano e 6 meses, não é 2 anos, é 1 ano e 6 meses. E a política praticamente ela já inicia desde o início que você toma o seu mandato. Muitas das vezes a gente vê muita frase que está assumida, não, você está trabalhando. Se você trabalha, a possibilidade de você almejar um êxito novamente é bem maior daquele que muitas das vezes ele fica ali um pouco macio, né? Mas um pouquinho acomodado. Eu costumo dizer que pela idade que eu tenho, pelo pai que me educou, o sol que tem que ter medo de mim, então eu não tenho medo do sol não, né? É o sol que tem que ter medo de mim. Falando assim de Câmara, né? A gente sabe que os poderes são independentes e o ideal é que seja que trabalhe em harmonia, né? Aí a gente viu ontem ali uma eleição bastante harmônica, mas que existe todo um contexto por trás daqui dali.
A Silene, vereadora de segundo mandato, já ajudou a eleger o Pedro, ajudou a eleger o Cleiton, ajudou a eleger o Cláudio. Ela tinha um compromisso com esse povo tinha um compromisso com ela. Dos 9 que estavam ali, 8 poderiam estar sentando naquela cadeira a partir de 1º de janeiro. Mas como ela tinha trilhado esse caminho, o caminho dela foi mais fácil, mais macio, mais suave. Foi uma composição interessante. Neto Filho já está no primeiro mandato, mas já vai provar de ser um vice-presidente. Como ele é um cara bastante atuante, está no dia a dia da Câmara, se amanhã ou depois ele precisar assumir a presidência por um período, ele assume de boa, porque ele já conhece o movimento na Câmara, já entende um pouco, não entende muito do trabalho da lei. E quanto à harmonia dos grupos ali ontem, é por isso, aquela coisa assim, eu tenho certeza que o Adail junto os vereadores deles tentaram até o último instante formular uma chapa, mas haja vista o trabalho que a Silene construiu não foi nessa eleição agora, foi um trabalho de 6 anos. Ou seja, no momento daquele dali, que é com a Adail diz, não, o grupo de oposição formulou a chapa, é muito mais interessante para mim ir lá dizer que apoio eles do que eu me refutar dessa. Ou seja, já que você não pode vencer, una-se a eles, né? Verdade. Ou seja, isso aí pode ser até o começo de uma nova história e tal, mas assim, no momento foi o que ele fez de mais sensato. E é bom a gente sempre ser sensato quando a gente está à frente de um cargo público, porque quando a gente trabalha com o pé no chão, na sensatez, o risco de dar errado é menor. Constrói uma longa história. E até, assim, até os vereadores que a gente julga de situação, no caso nós sendo oposição, por trabalho, por convívio na Câmara, foi interessante eles terem votado na Silene, porque é um voto de confiança que eles dão amanhã, eles têm credibilidade para chegar e cobrar alguma coisa dela, alguma postura que eles não se agradarem dela. Eu conhecendo assim, eu já conheço a Silene há mais tempo que o Leuto Filho. O Leuto Filho é de 2 anos para cá, a Silene já desde 2017. 6 anos, né? Eu tenho certeza que ela vai fazer um excelente trabalho. Tenho certeza que ela vai, porque sempre ela é uma pessoa de muito ouvir, ela gosta de ouvir, ela gosta de escutar, ela gosta de tirar dúvida, ela gosta de gente, ela gosta de conversar. Tenho certeza que ela, juntamente com você, que você é o vice-presidente, como eu disse para ela naquele dia, você vai ser um vice-presidente atuante, você não vai ser aquele vice-presidente só de estar ali presente, você também quer saber, você passou 2 anos vendo isso, eu vi isso, você perguntava a mim, você perguntava ao presidente atual, Cláudio Cocó, ao Jander, ele está acabando de confirmar. Então, e há várias pessoas, você sempre procura saber, eu via isso, o Evandro e tal. Então, eu tenho certeza que vai ser uma boa administração, que vai dar tudo certo, que vai ser a Câmara, se ela foi muito boa na gestão de Cocó, que foi, é verdade, foi muito boa, foi uma excelente gestão, está finalizando está saindo, está fechando com chave de ouro com os compromissos dele, com a responsabilidade dele. Eu tenho certeza que a Silene vai dar continuidade desse trabalho juntamente com você e com a mesa diretora, Gonçalo e o Pedro Alberto. Eu queria só assim, o valor que tem esse voto para mim hoje é um valor de reconhecimento, como aqui foi falado, existe toda uma história por detrás para chegar aquele momento ali do dia da votação. E como foi falado aqui, questão de 20 minutos, como nós conversamos antes aqui, eu e o Jander, já houve mudança. 20, 10 minutos, você estava ali preparado para ser, articulado para ser, e naquele determinado momento ali, outro almejou aquela situação, por articulação também política. Isso não quer dizer que não é, né? Mas com isso, não é que eu provei, não preciso provar nada a ninguém. Eu preciso só mostrar a minha história, mostrar para que eu vim, como eu devo fazer, né? E quem eu devo agregar. Essa foi uma decisão que eu tomei e com certeza me alegra muito. Ontem foi um dia muito feliz porque
houve muitos assim, pontos interrogativos na minha cabeça. Até porque, como aqui falado, por início de 2 anos, a gente tem uma certa história, e o Jânio, como falou aqui, que a Silene também tinha 6 anos de histórias, né? Como o Gonçalinho, que tem um bom tempo também, o Pedro Alberto, né? Mas a sua história, você constrói ali junto, e as pessoas vão vendo. Né? Vão vendo a sua formação política. Então, quem quer ter uma continuidade, ele tem que sempre medir as coisas. Muitas das vezes, aquilo que ali pensa que brilha, que ofusca, é interessante, mas não é. Por detrás, com certeza, há um valor bem maior. Que brilho nenhum, que ofusque ou que chame aquela determinada atenção à pessoa, seja comparado. Né? Então, hoje, é como o meu próprio grupo fala para mim, né, que realmente eu sou um homem de palavra, vamos dizer assim. Eu sou zangado, muitas das vezes, porque eu sou um cara muitas das vezes opinioso, mas também eu sou muito flexível. Você também entendeu o lado da pessoa. E você reconhecer o momento que eu tenho que ir para trás para poder ganhar para frente. Porque muitas das vezes você só quer ir para frente, achando que indo para frente você está ganhando. E muitas das vezes não, você só está perdendo. Então muitas das vezes recolher para trás para poder se tornar mais forte e ir para frente novamente mais preparado. Então, para mim, foi muito feliz aquilo ali, aquele momento sem sombra de dúvida. Para mim foi muito, muito, muito feliz, muito enriquecido. E quando foi agora, quem eram os 2 da ponta, que era eu e o Gonçalinho, agora vamos por 2 da ponta da mesa, né? Que um é vice e o outro, né? Já até na mesa vai ficar, né? É muito bom, é gratificante. É vice-presidente, mas não tenha dúvida que a luta e a articulação é tão igual como presidente. Porque eu, pelo 2º ano, se tornar, como eu falei na tribuna, muito feliz por se tornar vice-presidente, porque realmente é uma vitória política. A gente sabe que é político, tem muitas pessoas que querem também. Né? Foi cogitado com a Silene situações que até os meninos do outra bancada quiseram estar compondo a mesa, mas não, a chapa era aquela, então estava definida sendo aquela. Estava na maioria, na verdade, né? Nós estávamos na maioria. Como o Jander falou, foi bem sensato essa agregação, um sinal louvável de reconhecimento, né? Porque a pessoa também, como eu falei, não pode ser só opiniosa, né? Não pode estar só dando, querendo ganhar, não. Foi louvável. E com isso a gente obteve êxito, né? Quando foi lançado? Mostramos que estamos assim, fortes, né? Quando foi lançado o edital, é obrigatório lançar o edital? Não é. Mas como todo órgão público é obrigado a mostrar o que é o edital, é uma forma de dizer, de publicar para os interessados de que vai haver alguma coisa. Da ciência. A ciência. Então, quando foi lançado o edital, que aí a presidente eleita, Silene, disse, eu quero fazer logo o requerimento para lançar a chapa. Você já tem? Tem. Pois pode vir amanhã, 9 horas assinar, que já tá pronto o requerimento, e você me dá só o nome, ela está dando um papelzinho. Aí eu fui no outro dia eu trouxe, aí ela requereu, assinou, eu posso publicar disso? Não, o edital é para ser publicado pela casa. Agora, se você quiser, você pode publicar o seu requerimento. Aí ela ficou quase enganada, eu disse, não, mas faça quando você pegar o avalzinho de cada membro, né, para poder dizer que tudo assinado é mais seguro, né? Aí quando ela foi me ligou, pode publicar. Você está com as assinaturas em ponta? Já estou. Eu disse, isso não impede que mude depois. Que alguém mande retirar, isso é normal. Mas pelo menos dá segurança que você publicou uma coisa que alguém já disse que tinha carimbou lá, que tinha feito. Então, ela publicou, foi mandado, foi mantido, isso foi muito bom. E parabéns. A política ela é um ambiente muito... Assim, a gente pisa aqui, mas não sabe se tem segurança, né? Instável. É muito instável, pronto, é isso mesmo, a palavra que está procurando, instável. Mas a gente tem que ser a estabilidade que a gente procura. Eu não posso cobrar de você uma confiança que eu não lhe dou. Eu tenho que ser a confiança que você me atribuir. E assim a gente constrói dessa forma.
teve gente que questionava, ela divulgou muito cedo a chapa dela, será que ela não tem medo da mudança? Assim, cara, o medo é possível com as mudanças, mas se a gente não transmitir essa confiança, a gente vai cobrar como? E provou, né, que estava certo, que o grupo realmente é um grupo de palavra, e a gente como eleitor, como cidadão groirense, a gente só pode torcer que dê certo. E vai dar. Só pode torcer que dê certo, que... Deu e vai dar. Pois é. Vai dar. Só Começou certo, a gente espera que termine certo, né? E quanto ao ambiente político daqui a 2 anos, é assim, é uma incógnita ainda, né? Mas... Só sabe quando chegar lá, né? Só sabe quando chegar lá. Acho que depois acho que no final do ano de 2023 a gente já começa a ter Virou o 23 pro 24, já começa as definições. E Se já não tiver. Já tem, até porque tem a situação de abrir a janela Tinha partidária. a questão legal, partidária. Né? Então ali, de certa forma, você já Aquelas pessoas que pensam em ser candidatos já vão estar se organizando nos cabos eleitorais, vendo se aquele amigo já transferiu o título para a Groaíra, se já fez um título daquele menino de 16 anos. Começar a se arregimentar para quando chegar na campanha ser um processo um pouco mais fácil, que fácil não é não. Em 2024 tem campanha da UAB também. É o momento da Vai cair no ano da eleição municipal. Essa foi acirrada nessa Foi. última, né? O Ranulfo, ele pensava que ia ganhar, porque o Rafael fez uma boa gestão, né? Eu acho que ele subestimou muito o adversário, né? A diferença foi muito pequena de votos. Ganhar por causa de pouca coisa. Aí o Wesley ganhou, o Wesley Azevedo. Aí vamos ver se na próxima eles ganham, né? Eu falando dessa campanha aí, assim, eu tenho uma amizade pessoal com o Rafael desde a época do pai dele. O pai dele é delegado da Polícia Civil, não sei se você conhece. Não sei quem é. O Dr. Herbert. Herbert Ponte Silva. E o doutor, sempre fui muito amigo do Dr. Herbert e tudo. Também fiz, não sou contemporâneo do Rafael, mas eu fiz a mãe disciplina na UVA com optativa junto com o Rafael. Aí quando foi na primeira vez, eu voltei nele, né? E o Wesley também conheci ali pela faculdade, o pai dele eu já conhecia de advogado. Você é trabalhista. Mais trabalhista, tá? O senhor é uma pessoa de assim, a gente quer muito bem e tudo. Aí por acaso um dia o Wesley, com brincadeira, disse, rapaz, eu sou candidato a... Brincadeira, eu já falando sério, eu aqui falando sério, porque o vingou, né? Disse, eu sou candidato ao OAB, você vota em mim? Pensei até que era brincadeira e voto. Mas eu pensava que era brincadeira, então. E ele depois me ligou, ficou me ligando. Tá, olha, é verdade, era aquele negócio todo. E terminei votando o Wesley. Dessa vez aí eu disse, pô, meu amigo, dessa vez infelizmente, eu dei minha palavra já ao Wesley. E o que eu achei interessante é que o Rafael, ele saiu do vamos dizer, né, municipal, né, subseção ali, né, e conseguiu um cargo na estadual, né, como é que é o nome do cargo? Ele é da mesa diretora lá da UABCA, acho que é do interior, primeiro secretário, alguma coisa assim, né. Eu sei que ele tá no estadual, junto com o Erinaldo. Isso aí mesmo, Erinaldo. Lá. Certo. E mesmo Como assim é que ele tá a perdeu. situação do ex-presidente do Baixinho, do Zé Inácio? O Zé Inácio perdeu, né, o negócio lá para desembargador, né. Aí é isso. Aí vamos ver aí a próxima eleição, né. É porque é um cargozinho também lá pela estadual, né? Talvez. Aí só por curiosidade, o presidente da OAB estadual, ele é um tributarista. Pra quem não sabe, os advogados que ganham mais dinheiro é o pessoal que mexe com tributo. São todos milionários, cara. Os caras são bem de vida. Porque é uma área bem, como é que eu posso dizer, bem... Específico, só pega grandes causas, né? Não, como é que é o nome? Que é uma coisa assim que você tem que ter cuidado, Habilidosa, né? Isso, é tipo isso. Você tem que ter muito cuidado porque ali você pode ferrar com a vida do empresário, né? Ou então ajudar. Você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo ali, naquele negócio. Né? É por isso que essas causas tributárias é sempre um advogado de confiança ali. Tem que conhecer há muito tempo. Mexe com lance empresarial, né? Tributário. É só tipo de informação aí. Uma áreazinha boa tributário, trabalhista também é muito bom. Evidência é mais no interior, né? Mas também é bom. E é isso. A gente finaliza, né? Hoje. Novamente é só agradecer, né? Realmente é de coração, fico feliz tanto ver que os convidados, o Jander como o Dr. Raul, realmente foi
agradável, né? É quando a gente tem um ambiente que a gente gosta, tá? Então pronto, esse aqui é um ambiente que eu me senti bem, tá conversando aqui e com certeza eu acredito que eu tô encantado, que todos que a gente vem assim, eu começo a dizer que esse é o melhor, né? Não, mas esse aqui realmente foi muito satisfatório, fiquei muito feliz de ter passado essa tarde todinha. Obrigado, realmente sei que cada um tem suas atividades, o Jander, né, tem seus compromissos, como o Dr. Raul também tem, e se disponibilizar, vir até aqui, do pouco do seu tempo, compartilhar as vivências, os conhecimentos da sabedoria, eu fico muito grato mesmo, realmente muito importante. Né? Eu que agradeço, porque o que enriquece o podcast são os convidados, né? São os convidados que enriquecem, porque uma coisa que eu presto atenção quando a gente vai conversando com as pessoas é que cada pessoa tem um ponto de vista diferente, né? Por exemplo, um se preocupa com uma determinada coisa, o outro se preocupa com outra coisa, aí você começa a ver os pontos de vista, né? E sim, enriquece, eu presto atenção nesses detalhes. Quando eu botar no Stories, eu vou ver depois de mandar as visualizações, que muitas das vezes as pessoas, até assim, pela foto que a gente coloca no Stories, baixa aquela curiosidade, tá aqui o Dr. Raul, tá aqui o Jano, o que eles vão falar, o que eles falaram, né? E a pessoa vai lá e primeiramente, assim, queria agradecer o convite do meu filho, do Evandinho, que foi a primeira vez minha no podcast. Eu participei de programa de rádio, eu participei de audiência pública, mas podcast é o primeiro. E eu acho assim, a primeira vez é inesquecível, né? Eu acho que eu posso participar a partir de hoje de 100, de 200, ou mais de nenhum, que isso aqui já foi o que me marcou, né? E me disponibilizar outras vezes que precisar, se quiser, a gente estamos aí. É bom conversar com amigos, é bom trocar ideias, dialogar, ver opiniões diferentes. E se o que eu falei aqui servir para alguém, também foi bom. É satisfatório. Acho que a missão da gente quando é professor é essa, né? Que o conhecimento que a gente tem, se levar para uma pessoa, já cumpriu o nosso papel. Já, sim. E dividir a bancada aqui com o meu amigo Dr. Raul aqui foi prazeroso, um cara, um papo agradável, da parceria de longa data. Tá bom, muito obrigado e estamos às ordens para os próximos chamamentos. Eu também agradeço a oportunidade e agradeço o convite. Foi muito bom a gente conversar aqui de forma bem espontânea, bem extrovertida. A gente falou o que a gente pensa realmente. Eu digo isso por mim, fiz o que eu pensei, tudo isso que eu disse aqui. E eu sou radialista profissional, eu tenho um curso de radialista, já tive programa, eu fiz um programa na rádio da Silva, né? Itamaracá FM. Mas aí que eu divido o tempo, toma muito tempo, eu acho assim uma irresponsabilidade você ir para um rádio, principalmente rádio que é ao vivo, é na hora, né? Que depois talvez você vai fazer ao vivo também, né? Isso depende. Mas você tem que preparar tudo que você tem na vida fazer. Eu sou aquela pessoa que ainda sou metódico. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de saber o que eu vou fazer. O que eu acho assim, irresponsabilidade, você não você falar coisas sem ao vento, sem embasamento, sem mínimo, né? Sem um mínimo de conhecimento. Então, foi muito bom. Meu amigo veio aqui dividir essa bancada aqui com o Dr. Evandro, com o meu vereador eleito vice-presidente da Câmara, Neuto Filho, foi bom demais. Muito obrigado pelo convite. Eu também, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu participei de um podcast com a minha filha, a Rawane, que ela é assinante de uma revista. Ela é assinante, não, ela é uma das pessoas que representa Guaíras, a revista Ilumina, lá em Sergipe. Então foi tudo por conta do doutor Pascoal. E um cara lá mandou fazer um podcast, ela fez comigo. Mas ela saiu muito melhor do que eu, ela apresentando um podcast que eu não sabia, era uma coisa nova para mim. Todo mundo gostou demais, então, mas aqui foi bom demais, uma conversa bem informal, bem tranquila, bem espontânea. Eu saio aqui, aprendi um pouquinho com vocês, foi muito bom. De administração, as coisas aqui, o Jander disse que eu não tinha conhecimento como é que funcionava direitinho, você explicou muito bem aqui em relação à administração. E assim, foi muito bom. E muito obrigado, eu estou à disposição para outras oportunidades. Então a gente finaliza, né, aí, o podcast de hoje e agradeço aí. Até mais. Tem uma foto agora.